Imagina só, estar trabalhando no campo e, de repente, descobrir uma cidade perdida. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá em 1928, na Síria. Revelou Ugarit. Exatamente. Uma descoberta quase por acaso, né? Pois é. E hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo dessa cidade portuária, lá da Idade do Bronze, olhando o que as fontes acadêmicas nos contam. Isso. Vamos tentar entender melhor essa civilização que era super cosmopolita. A ideia é essa, entender a cidade, a religião deles, que é fascinante, e ver umas conexões surpreendentes com as histórias da Bíblia hebraica. Vamos nessa? Vamos lá. Então, Ugarit, lá pelos séculos XV a XIII a.C., não era só um porto, né? Era um caldeirão cultural. Tinha coisa cananeia, síria, egípcia, mesopotâmica. Sim, a localização na costa síria era estratégica, sem dúvida. Mas o que realmente comprova essa mistura toda são os achados arqueológicos. Tipo o quê? Olha, palácios, templos, casas e o principal, milhares de tabuletas de argila. É um tesouro de textos. Milhares. Nossa. Sim, e o legal é a variedade. Textos em ugarítico, que era a língua local, com o alfabeto cuneiforme próprio deles. Ah, interessante. Junto com acádio, que era tipo o inglês da época, a língua da diplomacia, sabe? E ainda sumério, urrita, hitita. Isso mostra que não era um lore qualquer. Era um centro intelectual pulsante. Puxa, e você falou que acharam até o épico de Gilgamesh lá? Longe da Mesopotâmia? Acharam? Isso reforça muito a ideia de que Ugarit era um centro de ensino para escribas, não só de comércio. Um lugar onde o conhecimento circulava. E onde eles guardavam tudo isso? Não ficava jogado, imagino. Que nada! Tinha pelo menos umas 17 bibliotecas e arquivos organizados. Um bem importante ficava na casa do sumo sacerdote. Ah, faz sentido. Lá encontraram textos mitológicos cruciais, como o ciclo de Baal, a história de Queret, de Akhat, coisas fundamentais para entender a religião deles. E o Palácio Real também tinha arquivos enormes, com documentos administrativos e literários misturados. Era uma galera que valorizava o registro, então. Com certeza. E essa riqueza toda se reflete na religião. Como era esse panteão de Ugarit? Ouvi falar de El e Axera no comando. Isso. El era o deus principal, o ancião, a figura paterna, sabe? E Axera, a consorte dele, era a mãe dos deuses. A matriarca divina. Exato. Embora El fosse o chefe, digamos assim, Axera tinha muita influência, inclusive na escolha de quem seria o rei divino. Tem até a menção aos 70 filhos de Axera para mostrar o papel central dela. Entendi. E aí entra em cena o Baal, que talvez seja o mais conhecido hoje em dia, né? O deus da tempestade, da fertilidade, ele parece que está sempre brigando. É verdade, Baal é super dinâmico, central nos mitos. A primeira grande luta dele é contra Yan. Yan, o deus do mar. Isso, o mar como força caótica. Baal vence Yan, e com isso ele ganha o direito de construir seu palácio lá no Monte Safon, firmando o poder dele. Ele é o cavaleiro das nuvens, aquele que traz a chuva, a vida. Uma luta clássica da ordem contra o caos, então. Mas não para por aí, né? Ele enfrenta outro inimigo, o Mot, deus da morte. Exato. E contra Mot, que representa a morte, a esterilidade, aí a coisa complica para Baal. Ele é derrotado, engolido por Mot. E aí? Fica por isso mesmo? Não. A morte de Baal traz seca, lamento. Mas aí entra Anat, irmã e possivelmente consorte de Baal. Uma figura impressionante. Impressionante como? Violenta, é isso? Extremamente violenta. Ela vai atrás de Mot para vingar Baal de um jeito brutal. Ela corta, peneira, queima, moe ele. Nossa. Mas essa violência toda tem um objetivo claro: garantir que Baal retorne e com ele a fertilidade da terra. A Anat é essa dualidade, guerreira implacável, mas também protetora leal. Que personagem complexa. Muito. E ela era tão importante que o culto dela chegou até o Egito. Foi associada a faraós poderosos como Ramsés II. O ciclo todo de Baal morrer, ser vingado, retornar, reflete diretamente o ciclo agrícola, a vida dependendo da chuva. Entender esses mitos abre mesmo uma janela incrível para o contexto do antigo Israel, né? Mostra o mundo politeísta de onde, eventualmente, surgiu o monoteísmo israelita. Sem dúvida. Se a gente conecta os pontos, vemos ecos claros na Bíblia hebraica. O próprio El, o chefão lá de Ugarit,
é mencionado na Bíblia como o Deus que os patriarcas conheciam. El Shaddai, por exemplo, em Êxodo 6. Ah, sim. E tem uma teoria bem forte de que Yahweh, o Deus de Israel, foi aos poucos absorvendo as características e até o status supremo que antes era de El. Interessante. E a relação com Baal? Porque na Bíblia parece uma coisa meio complicada. Tem adoração e, ao mesmo tempo, muita crítica. Exatamente. É uma relação de amor e ódio, quase. Por um lado, a Bíblia está cheia de alertas contra adorar Baal. A história de Elias no Monte Carmelo, em 1 Reis 18, é o exemplo clássico dessa disputa. Aham. Mas, por outro lado, o fato de ter tanta polêmica e até nomes de pessoas com Baal no meio indica que, sim, ele era cultuado em Israel. E mais, o próprio Yahweh acaba assumindo características que eram típicas de Baal, como ser o deus da tempestade. O Salmo 29, por exemplo, descreve Yahweh com essa força toda. Então é uma mistura de rivalidade e absorção de características. Exato, uma dinâmica bem complexa. E a Xerá, aquela mãe dos deuses, ela também aparece nesse cenário de Israel. Olha, essa é uma questão que levanta pontos bem importantes sobre como a religião israelita era no começo. Existem achados arqueológicos tipo Inkuntilet Ajrud e Kirbet El-Kom, O que eles mostram? inscrições que falam em Yahvé e sua Asherá. Isso sugere que, em algum momento, ela pode ter sido vista assim como consorte de Yahvé por alguns grupos. Nossa, mas isso não é o que a gente geralmente aprende. Pois é, porque a Bíblia depois descreve reformas religiosas, como a do rei Josias, lá em 2 Reis 23, que tinham o objetivo de purificar o culto. E nessas reformas, eles destruíram os postes sagrados, que eram símbolos de Asherá, até mesmo dentro do Templo de Jerusalém. Quer dizer que houve uma supressão ativa de um culto que talvez fosse como antes? É uma interpretação forte, baseada nessas evidências. Sugere que a história foi mais complexa do que um caminho direto para o monoteísmo estrito. Fascinante. Mas toda essa riqueza cultural, religiosa, Ugarit teve um fim bem abrupto, né? Foi destruída? Sim, por volta de 1180 a 1175 a.C. E essa queda não foi um caso isolado, sabe? Ah, não. Não. Está ligada a um período bem maior de instabilidade, o chamado colapso da Idade do Bronze Final. Foi uma época turbulenta, com a chegada dos misteriosos povos do mar. Ah, já ouvi falar deles. Pois é, eles desestabilizaram grandes impérios, como o Hitita e o Egito. Ugarit foi uma das muitas cidades importantes que foram destruídas nessa onda que varreu o Mediterrâneo Oriental. Um fim de era, literalmente. Então, para a gente amarrar aqui, Ugarit não foi só uma cidade comercial importante. Foi um centro intelectual, religioso super vibrante. Exato. Uma janela para a Idade do Bronze. E os mitos deles, especialmente os de Baal e Anat, e toda a complexidade do panteão com El e Asherá, nos dão uma visão assim fundamental não só daquela época, mas também das próprias raízes da religião de Israel. Mostram um passado compartilhado bem mais emaranhado do que a gente costuma pensar. E fica a reflexão, né? Como é que esse conhecimento de um passado onde El era o pai dos deuses, Baal era o herói da tempestade, e onde Asherá talvez tivesse um papel divino feminino importante ao lado de Yahvé, como isso impacta a nossa leitura das narrativas bíblicas e a nossa compreensão de como o monoteísmo, como o conhecemos, se consolidou? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.